No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. E esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se junte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse dia foi o terceiro. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separar o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves, que Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão.
Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 6º dia. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Que maravilha! Que história linda da criação, segundo a Bíblia, que é a palavra de Deus. Aqui a gente pode, ou daqui, a gente pode extrair várias lições. E a primeira delas que eu quero aprender, ou extrair, ou compartilhar com vocês, é a de que Deus é o Criador de toda a natureza, do planeta Terra. Deus é o Criador do universo, né? E aqui a Bíblia mencionou a criação do planeta Terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é o primeiro verso da Bíblia. Então, aqui não tinha forma, era sem forma e vazia a terra. E Deus criou os céus e a terra com a palavra dele, com o poder da palavra dele. Isso é muito importante. Depois a gente percebe o seguinte, que há uma ordem. Deus não é um Deus desorganizado, não é? Ele faz tudo de maneira organizada, ou seja, existe uma ordem em tudo o que Deus faz. Aqui no primeiro dia ele fez a luz, depois ele fez outra coisa, no outro dia outra coisa, e assim ele foi criando. Ele poderia simplesmente, numa só palavra, criar tudo de uma vez. Porém, ele fez de forma pausada e organizada. Isso ensina para nós uma grande lição. Eu e você precisamos ser organizados e ter ordem em tudo que a gente fizer ou se dispor a fazer. A gente precisa de repente escrever, de repente colocar isso num papel, né? O que eu vou fazer primeiro, depois. Isso é muito importante. Porque a motivação, ela é importante no início, depois o que conta mesmo na vida é a disciplina, a constância. Isso é o que realmente vai levar você para um próximo nível, né? Vai levar você mais adiante. Eu quero chamar a atenção também para mais 2 outros detalhes. É a questão da alimentação, citada aqui em Gênesis 1:29, que diz o seguinte: para vocês se alimentarem, aqui está falando a nós seres humanos, né, no caso ali Adão e Eva, que existiam naquele momento apenas, que tinham acabado de ser criados. Ele disse o seguinte, Deus diz o seguinte: eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Essa foi a alimentação ali de Adão e Eva, seria, né? E para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. Então, para os seres humanos, sementes e todas as árvores que dão frutos. Naquele tempo, a partir de então, você passa a perceber, lendo a Bíblia, que os homens viviam muitos e muitos anos. E aqui a gente pode ter como participação nessa longevidade humana, como a alimentação que eles tinham, não é? Outro detalhe, e aqui eu finalizo, é a questão do 7º dia. Quando Deus descansou, ele abençoou esse dia, a Bíblia diz, né? No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. E aqui não quer dizer, não é que Deus se cansa, mas ele cessou, isso que quer dizer, ele cessou o trabalho que ele havia feito ali, até sexta-feira no caso, né? E o sábado ele coroou a criação, isso que ele fez. No sábado ele deixou como um memorial da criação. É um templo no tempo, não é? Você, sempre que chega o dia de sábado, você
se lembra, você pode se lembrar, ou deveria se lembrar, que Deus é o Criador do universo. E Ele abençoou esse dia, colocou uma bênção nesse dia e o separou para um dia sagrado. Pois nesse dia, a Bíblia diz, Ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Então, o que quer dizer isso aqui? Que o sábado foi abençoado e separado por Deus como um memorial da criação, ou seja, para lembrar a todos que Ele é o Criador de todas as coisas. Que o que a gente vê não surgiu por acaso, não é fruto da evolução, mas sim da criação de um Deus poderoso, um Deus criador. Agora, de toda a criação de Deus, você é a principal. Que Deus abençoe você.